Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, em 1 Reis, capítulo 19, e eu quero ler com você do verso de número 1 até o verso de número 8. Versos de 1 a 8. Eu quero pensar com você nessa noite, eu não sei se você concorda comigo, mas às vezes os momentos finais de toda a caminhada são alguns dos momentos de maior tensão. Eu não sei se você já foi assistir a um jogo de futebol, seja pela televisão ou no estádio, em que você vai sendo dominado por aquele clima de euforia, e quando dá 44, 45 minutos, vem os acréscimos, e às vezes o juiz dá 2 minutos. Mas a impressão que se tem é que aqueles 2 minutos demoraram mais do que os 90 minutos anteriores. Parece que aqueles 2 minutos, ou como no caso de hoje, os 6 minutos finais, demoraram mais que o jogo inteiro. A impressão que eu tenho é que a reta final, por vezes, ela é extremamente cansativa. Você que pratica alguma atividade esportiva, você sabe que às vezes a última sequência é a mais difícil. Você que está numa jornada acadêmica, de repente num programa de mestrado, doutorado, ou mesmo terminando a sua graduação, quando vai chegando o final do curso, você já está sem paciência. Só de passar na frente da instituição, você não aguenta ouvir o nome. Os minutos finais, ou os momentos finais da nossa caminhada, por vezes são os momentos mais difíceis de serem vividos. Você não vai encontrar em nenhum outro momento da trajetória de Jesus na terra, ele, por exemplo, suando gotas como que de sangue. Você não vai encontrar em nenhum momento da trajetória de Jesus ele orando e dizendo: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas nos momentos finais você vai encontrá-lo derramando suor em gotas de sangue. Você vai encontrá-lo dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Você vai encontrá-lo virando para os amigos e dizendo: olha, fiquem aqui comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Por isso eu acredito que o mais difícil na nossa jornada não é necessariamente a forma como nós a começamos, mas a conclusão dela. E nós, como igreja, nessa campanha, estamos chegando a uma fase, a uma etapa de transição, aonde se conclui a ideia da construção, a ideia da ampliação, e agora se transforma numa realidade. E talvez, irmãos, essa realidade possa ser para nós extremamente desgastante se não observarmos algumas verdades que um homem de Deus, por não observá-las, quase jogou tudo para o alto. Eu estou falando de Elias, e a Bíblia vai dizer assim, em 1 Reis capítulo 19, verso 1: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Verso 3 vai dizer: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já te viu bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo.
O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Vamos falar com o Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que ela fale as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Esse texto ele é bastante conhecido. Elias, ele surge no cenário de Israel num momento muito crítico. O povo havia dado as costas ao Deus Jeová e havia se curvado a Baal, que era o Deus da fertilidade. Naquele tempo, Acabe era o rei. Acabe casado com Jezabel, uma mulher extremamente má. Irmãos, Jezabel era tão ruim, mas tão ruim, que você vai ler lá no livro de Apocalipse, um demônio que recebeu o nome dela. De tão ruim que ela foi homenageada. O Senhor Jesus disse assim: tenho contra ti que toleras esta mulher Jezabel. Não era mais a Jezabel, mulher de Acabe, mas era o espírito dela, a atitude dela. A bicha era tão ruim que virou monumento. Virou monumento à ruindade. Acabe era um banana. Tudo que acontecia, ele corria e contava para Jezabel. Jezabel, uma mulher difícil. Alguém já disse que todo homem banana tem uma mulher que é um abacaxi. Era a história. Acabe um banana e Jezabel um abacaxi. 3 anos se passam. E depois de 3 anos, diz-nos a palavra de Deus que Elias tem um encontro com 800 profetas que eram sustentados pela mesa real. E ali naquele lugar ele clama ao Senhor, fogo cai do céu. E o texto sagrado vai nos dizer que todos os profetas de Baal e Azerá naquele dia foram mortos. Acabe corre e conta para sua mulher Jezabel o que tinha acontecido. E agora Jezabel diz assim: olha, que o Senhor me mate, que os deuses me castiguem, se eu não fizer com Elias o mesmo que ele fez com os profetas. No verso de número 3 vai dizer que quando Elias ouviu esta palavra, ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Entenda uma coisa, nós estamos aqui praticamente no apagar das luzes do ministério de Elias. 3 anos haviam se passado. Nesses 3 anos, ele passou um tempo no Ribeiro de Querite, sendo sustentado por corvos que levavam pão com carne para ele 2 vezes ao dia. Nesses 3 anos, ele foi para a casa de uma viúva que estava prestes a morrer de fome, e ele foi instrumento de Deus, não só para multiplicar o azeite e a farinha na casa desta viúva, mas ele também foi instrumento de Deus para ressuscitar o filho dessa viúva que havia morrido. A primeira experiência de ressurreição na Bíblia não aconteceu através de outro ministério, senão através do ministério de Elias. Foi esse mesmo Elias que um dia colocou seus joelhos no chão, restaurou o altar que estava quebrado, e diz-nos a palavra de Deus que Deus respondeu mandando fogo do céu, e todo o povo disse: só o Senhor é Deus. Mas agora este homem, já quase no apagar das luzes, ele é dominado por um sentimento, ele é dominado por uma emoção que faz com que ele tome uma decisão. A decisão de jogar tudo para o alto. Elias agora é dominado pelo medo. E quando estava prestes do seu ministério se encerrar, quando estava prestes da sua história ser concluída, diz-nos a palavra de Deus que Elias quase joga tudo para o alto, como que reforçando-nos a ideia de que às vezes o momento mais perigoso da nossa caminhada não é no início nem no meio, mas é quando nós já estamos quase chegando no fim. E por que Elias quase desistiu? Quando olho para esse texto, irmãos, eu encontro pelo menos
3 verdades que Elias se esqueceu e que às vezes nós nos esquecemos e que podem nos fazer desistir. A primeira coisa que me chama a atenção, e para que você não desista nos momentos de tensão, é que você precisa aprender a questionar o poder e a autoridade das vozes que te fazem parar e que tentam te fazer acreditar que não tem mais jeito. Se você ler o capítulo 17 e o capítulo 18, você vai perceber que há uma palavra recorrente nesses 2 capítulos. Disse Deus a Elias, vai para o ribeiro de Querite. Disse Deus a Elias, vai para Sarepta. Disse Deus a Elias, apresenta-te. Disse Deus a Elias, esconde-te. Durante 3 anos, ele tem toda a sua movimentação orientada pela voz do Eterno. Mas um dia, que ele para de ouvir a voz de Deus e começa a ouvir a voz de Jezabel. Diz-nos a palavra de Deus que ele quase joga tudo para o alto. Eu e você precisamos questionar o poder e a autoridade das vozes que tentam nos fazer parar, ou que nos fazem parar, e que nos fazem acreditar que não tem mais jeito. Jezabel disse assim, olha, que os deuses me matem, se amanhã eu não fizer com Elias o que ele fez a estes profetas. Volta a fita, aonde esses deuses estavam, e que deuses são esses? Que nem os seus próprios profetas puderam defender. Se de fato esses deuses a quem Jezabel clamava, invocava, tivessem poder, eles teriam respondido quando centenas se reuniram e clamaram a Baal. Se de fato Jezabel pudesse fazer algo contra Elias, ela já o teria feito. Às vezes, irmãos, nós precisamos ser lembrados que toda autoridade no céu e na terra pertence ao Senhor. E que se você tiver a sua vida, a geografia dos seus pés dirigida pela voz do Senhor, por mais que outras vozes se levantem, você não vai parar, nem tampouco vai pensar que não tem mais jeito. Elias, ele emprestou o seu ouvido, o seu coração, e entregou a direção da sua história para a voz de Jezabel. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Nós temos um desafio financeiro, um desafio estrutural, porque quando a gente voltar aqui no domingo, dia 24, não vai estar bonitinho não, irmãos. A princípio, dia 24, a menos que algo do sobrenatural de Almeida aconteça, vai estar aqui uma boca banguela e um espação aqui. E a gente olhando lá do outro lado. E aí, de repente, alguém vai dizer assim, vocês viram que houve uma disparada do dólar? Subiu o ferro, subiu o cimento, subiu o concreto, e vai subir não sei o quê, e vai subir o cobre. Olha, e está acontecendo isso, vai acontecer aquilo. E a gente começa então a ouvir essas vozes. E às vezes, irmãos, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, acaba fazendo com que nós paremos, ou achemos que não tem mais jeito. Deixe-me dizer algo a você, muito cuidado com quem ou a quem você empresta os seus ouvidos e o seu coração. Alguém já disse que quem controla a sua mente, controla a sua vida. Quem tem espaço no seu ouvido, tem espaço para conduzir de alguma forma ou influenciar os seus passos.
Sabe, existem momentos que a gente precisa olhar dentro dos olhos de Jezabel, dentro dos olhos da dificuldade e dizer assim: olha, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Deus há de suprir todas as minhas necessidades, eu sei que o Senhor é a minha bandeira, eu sei que Ele vai adiante de mim, eu sei que a ameaça é real, mas maior é aquele que está em mim do que aquele que vem contra mim. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Questione a autoridade, irmãos, destas vozes que fazem você parar e que te fazem pensar que não há mais jeito. Mas há uma segunda coisa que precisamos fazer. Perceba a mesa que Deus tem provido para você, mesmo no deserto. O verso de número 4 vai nos dizer que Elias chega a um momento em que ele tem o pior dos sentimentos, que é o sentimento de autocomiseração, autopiedade. Ai, estou com pena de mim. Já vivi bastante. Senhor, se quiser pode levar a minha vida. Gente, Elias não queria morrer. Se ele de fato quisesse morrer, bastava ele fazer uma coisa. Era só não fugir. Ia lá na Jezabel e falava assim: estou aqui, vim me entregar. Como é que o cara tem uma sentença de morte, não quer morrer e foge? Não, eu quero morrer, mas estou indo embora. Eu lembro de uma vez, eu era pastor de jovens, trabalhava no ministério com jovens e adolescentes, e uma vez um menino muito emocionado terminou um namoro. Na verdade, a menina terminou um namoro com ele. E ele era muito emocionado, aqueles caras exagerados, apaixonado demais. Apaixonado assim, que tão doce, que até quem é romântico tem crise de ver um negócio daquele. Acho que a menina enjoou de tão doce que ele era. Uma mistura de caldo de cana com rapadura, com... Ai, pensa uma melesquência, dava nervoso de ver um troço daquele. E ela terminou o namoro. Estava na igreja, eu era pastor. A mãe dele me liga e diz assim: pastor, corre na casa de fulana, porque Beltrano está lá e quer se matar. Está tentando se matar. Eu deixei tudo que eu estava fazendo, corri para lá. Quando eu cheguei, o cidadão estava numa escada dessa altura, pulando e dizendo: eu quero morrer. Eu quero morrer, pulava e voltava. Eu quero morrer, pulava e voltava. E eu, meu irmão, ó, patetice, eu ali, meu irmão, Jesus ama você, a vida é bela. Ele: eu quero morrer, eu quero morrer. Eu, meu irmão, vamos orar, vamos cantar um cântico. Eu ali dando uma força para ele. E aí tinha um camarada comigo, Estênio. Estênio era meio mais cirúrgico que eu, mais radical, falou assim, segurou no braço e falou: quer morrer, né? Aí o camarada já colou a placa. Nós vamos pegar o elevador, vamos para o terraço. Tu vai pular lá de cima. Aí ele virou e disse assim: morrer eu quero, mas que Deus me leve. De uma forma mais natural. E eu falei: eu aqui perdendo meu tempo com essa patetice. Elias, há um momento em que ele é dominado pela autopiedade, se sente solitário, se sente abandonado e diz: eu já tive o bastante, eu não sou melhor do que ninguém, tira a minha vida. Ele se deita debaixo de uma árvore e dorme. E diz no verso de número 6, final do verso 5, que um anjo toca nele e diz: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado, sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. Verso 7, o anjo do Senhor voltou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Irmãos, que refeição simples. O texto vai dizer que era pão assado e água. Era simples, mas era o suficiente para que ele tivesse forças para prosseguir.
Às vezes, irmãos, nós não estamos enxergando as coisas simples que Deus tem nos dado, mas que são suficientes para que nós tenhamos força para prosseguir. Nessa era onde às vezes gostamos do sofisticado, do que é complexo, do que é rebuscado. Desde eu fui a um restaurante que eu olhei no cardápio, tinha um prato lá, um nome tão estranho, gente, eu não sei nem pronunciar. No final das contas, era um frango frito com creme de ervilha. Não era mais fácil falar isso? Mas o cara falou, é um chicken de não sei o que, com green não sei o que. Eu falei, que diabo é isso, Senhor? Está repreendido. Frango frito com creme de ervilha. Irmãos, Deus nos dá coisas simples, mas que são suficientes para que nós possamos continuar a caminhada. É tão interessante que Deus sabia exatamente o que ele precisava. Aquela não era a hora de nenhuma palavra, aquela não era a hora de nenhuma repreensão, aquela não era a hora de nenhuma exortação, de ler um versículo bíblico, de cantar uma canção espiritual com ele. Existem momentos, irmãos, que a pessoa quando está sofrendo não precisa de um sermão, não precisa de alguém que diga assim, nossa, mas a sua vida é tão boa, você está reclamando do quê? Existem milhares de pessoas que gostariam de estar no seu lugar, por favor. Não era disso que Elias precisava. O que Elias precisava naquele instante era de algo simples, mas que lhe desse força para prosseguir. A beleza na simplicidade, irmãos. E sabe, quando eu olho para essa mesa que o Senhor provê no deserto, eu sou lembrado da realidade de que o Deus a quem eu e você servimos é o Jeová Jireh, é o Deus da provisão, é o Deus sobre quem Davi disse, os leões sofrem e padecem necessidade, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem algum lhes faltará. É aquele que disse, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Irmãos, eu creio, de verdade, que nós não temos todos os recursos. Ou melhor, eu sei que nós não temos todos os recursos. Mas eu sei que nós podemos avançar. Por uma única razão, porque eu creio num Deus que põe mesa no deserto. Às vezes é uma mesa simples, mas é o suficiente para a gente caminhar. No ano passado, salvo engano, eu sofri um acidente de carro. Aquele carro que eu tive dava para eu fazer uma série no Netflix de tantas batidas, tantas idas e vindas, né? O dia que ele foi vendido, ele nem foi vendido. Foi uma libertação. O dia que eu vendi, eu dei até uma oferta especial de gratidão a Deus. Mas eu lembro que eu tinha levado um amigo no aeroporto, um amigo que estava voltando para Vitória, e quando retornava para Maceió, você sabe da história, uma pessoa freou na frente, né? Um cachorrinho estava atravessando a BR, e aí o camarada freou, o outro freou, eu não freiei, e aí, enfim, e o cachorrinho está vivo, né? O cachorrinho está aí causando, livre, o caramelo está aí causando acidentes em Maceió, mas tudo bem. Eu lembro que quando eu saí do carro, o carro no qual eu bati, era uma Hilux alta, nem arranhou. Quando eu olhei a Hilux que eu bati, eu falei, Jesus. Quando eu saí, o dono da Hilux falou assim, meu carro nem arranhou, eu vou embora. Resolvam vocês dois aqui. Eu falei, tá bom. Aí eu olhei para o camarada da frente, e ele já veio falando assim, a culpa foi minha, eu freiei por conta do cachorro, a culpa foi minha. Eu freiei, a culpa foi minha. Daqui a pouco ele levanta a cabeça e fala assim, pastor Tércio.
E eu falei, sou eu. Eu acho que nessas horas eu tinha vontade de ser Lampião. Que ele ia falar, Virgulino, tanto bati, a culpa é minha, eu pago. Mas pastor Técio falou, pastor Técio, pastor, o senhor é uma bênção. Falei, mamãe fala isso. Eu assistia suas mensagens na pandemia, suas lives. Eu falei, eu já sei onde essa história vai acabar, eu já sei. Aí ele falou assim, você sabe, né, pastor, vida está difícil. Eu falei, está muito, muito difícil. Sou Uber. Uhum. Pago 400 por semana nesse carro. Eu falei, tá bom, meu filho, vai embora, pode ir embora, vá, não peques mais, ore para eu ter dinheiro, para eu pagar o meu conserto. Pastor, o senhor é uma benção. Qualquer dia eu vou lhe visitar. Eu falei, até hoje não apareceu, se tiver aqui hoje, seja bem-vindo. Mas aí, eu fiz uma postagem, coloquei no Instagram, uma senhora que eu nunca vi, mandou uma mensagem para mim no direct, falando assim, pastor, eu vi o acidente do seu carro, me manda o seu Pix que eu quero ajudar. Eu falei, rapaz, é Deus purinho na terra. Sabe aquele pedido que você pode estar dormindo, na hora você acorda? Anota aí, irmã. E mandei. Deu 5 minutos e eu nem ansioso estava, né? Eu aqui esperando a notificação. Vai Jesus, vai Jesus, vai Jesus, abençoa, Senhor. É hoje, Pai. Daqui a pouco eu recebo uma notificação. A mensagem da irmãzinha. Aí eu fui, irmão. Fui com gosto de gás. Eu falei, vamos ver quanto a abençoada mandou. Quando eu olhei o comprovante, R$10. Eu falei, não. Eu falei, se é para fazer um negócio... Se não sabe brincar, sai da brincadeira. Como é que eu vou consertar esse carro com R$10? E quando eu estava no alto da minha indignação, ela manda uma mensagem e diz assim, pastor, esse valor não é para o senhor consertar o carro, não. Esse valor é só uma semente de fé, para o senhor se lembrar que Deus está cuidando. Porque uma estranha que nem conhece o senhor, que nunca lhe viu, tirou algo do seu orçamento que para ela é muito dinheiro. É só para o Senhor descansar o seu coração sabendo que Deus está cuidando e essa semente vai se multiplicar. Primeiro eu fiquei sem graça, depois arrependido, grato e na expectativa. Irmãos, nem sempre é assim. Mas na semana seguinte, meu pai tinha uma ação, aquelas ações daqueles planos do governo, que os funcionários públicos estão brigando 30, 40 anos. Negócio do plano Bresser ainda. A maioria de vocês aqui nem nascido era à época. E ele ligou e disse assim, quanto é o conserto do seu carro? E aí, ele foi, através do meu irmão, fez com que o valor do conserto chegasse. Obviamente, eu fiquei muito grato pelo que meu pai fez. Mas o que o meu pai fez foi só a conclusão daquilo que aquela senhora tinha feito, que na verdade não foi ela quem fez, nem foi ele quem fez, foi o agir de Deus me ensinando que Deus prepara uma mesa no deserto, e por simples que seja a mesa, sempre será um sinalizador de que ali está a provisão suficiente para a gente prosseguir. Posso te fazer um pedido? A Bíblia diz que ninguém tem coisa alguma se do céu não lhe for dado. Não amaldiçoe o seu salário. Nunca mais chame o seu salário de mixaria. Não amaldiçoe seu carro, não amaldiçoe sua casa, não amaldiçoe a comida que chega à sua mesa. Pode não ser muito,
mas é a provisão suficiente que você precisa para que você continue a caminhar. Foi só pão com água, mas a palavra de Deus vai nos dizer, no verso de número 8, que depois que ele comeu, ele se levantou fortalecido com aquela comida. E olha o que diz, como termina o verso 8. Termina da seguinte forma, que ele viajou 40 dias e 40 noites. Alguns acreditam que de Berseba de Judá até o Monte Horebe, há uma distância de aproximadamente 400 quilômetros. Ele caminhou 400 quilômetros. Ele correu aproximadamente, ou percorreu aproximadamente, o trajeto de 10 maratonas. Simplesmente por conta de uma mesa simples que fora posta no deserto, mas que tinha ali toda a provisão que ele precisava para prosseguir. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu creio, mesmo na simplicidade, vai nos dar forças para que nós possamos, para a glória de Deus, não é correr uma maratona só não, correr 2, correr 3, e se 10 necessárias forem 10 forças receberemos do Senhor, para que possamos concluir a nossa jornada. Mas deixa eu dizer uma última coisa para você. Eu e você precisamos lembrar que não existe outra opção a não ser seguir em frente. Evangelho de Lucas, capítulo 13, se você puder colocar para mim aí, Vitória, eu agradeço. No verso 33, tem um versículo que tem um significado muito especial para mim. Evangelho de Lucas 13, verso 33. Deixa ele aí, pode deixar ele aí na tela. No ano de 2004 eu fui a primeira vez a Angola, no ano de 2005 eu fui pela segunda vez. E eu fui fazer uma viagem de 7 dias. E essa viagem se transformou numa jornada, uma triste jornada, de aproximadamente 16 dias. Quando nós estávamos em Angola, no mês de novembro, como esse, em 2006, o aeroporto, em 2005, perdão, o aeroporto foi fechado. Eles estavam celebrando os 30 anos da independência daquele país. O aeroporto foi fechado, todos os voos foram cancelados, ninguém entrava, ninguém saía. Eu não conseguia fazer comunicação com o Brasil. Eu me lembro que fui para uma casa, que era uma casa dos missionários americanos, que era na verdade uma fortaleza no meio de um lixão. E a gente, para sair de casa, para ir no supermercado, nós saíamos numa caminhonete, numa picape, aonde ia o motorista, um segurança armado, e ali em cima da picape, um outro homem com outra metralhadora. Aquele lugar era um lugar onde nós só tínhamos energia durante 4 horas por dia. 4 horas por dia. E geralmente um lugar que tem energia 4 horas por dia, geralmente é na hora que você não precisa, à noite não tem. O quarto onde eu estava dormindo, todas as noites eu ouvia barulho de tiro. E perto da cama, várias marcas de bala. Não que as balas tivessem entrado naquele tempo, agora não entrava mais, mas antes, na época da Guerra Civil, o tiro comia solto ali. Você consegue imaginar o que é você estar longe de casa, sem comunicação, num país que não é o seu, sem saber quando você vai conseguir voltar para casa, ouvindo tiro todas as noites, para ir no supermercado com 2 seguranças com metralhadora? Você consegue imaginar o que é isso? Irmãos, eu desenvolvi naquele lugar crise de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada.
tive crise de pânico. A sensação que eu tinha, ou melhor, a convicção que eu tive, é que eu morreria ali. Quando cheguei aqui em Maceió, eu me lembro que fomos fazer um dia um passeio, veio um amigo do Rio, fomos fazer um passeio no Francês, numa piscina natural, que dá água no joelho, todo mundo desceu do barco. E a Ana Ruth era um bebê, eu com a Ana Ruth no colo, eu não descia porque eu tinha medo de descer e algo acontecer e eu morrer. E vivendo tudo isso, tendo que pregar de domingo de manhã, domingo de noite, quinta-feira, visitar, aconselhar, e ainda chegar lá na frente e ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ninguém sabia o que eu estava passando. Cheio de convite para viajar. E toda vez que eu pegava um avião, irmãos, podia ser daqui para o Rio, eu me dopava, mas dopava com força. Alguns medicamentos que durante a pandemia foram usados no kit de intubação, como Dormonide, para eu fazer uma viagem de avião de 2, 3 horas, eu tomava, às vezes, 14 miligramas, 2 comprimidos de 7,5. Quem é da área de saúde é que sabe que eu estou falando de uma dose extremamente, uma dose cavalar, para eu conseguir viajar. Os anos foram se arrastando nessa agonia, até que em 2008, eu fui convidado para voltar para Angola. E eu me lembro, irmãos, que eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, nós íamos passar 10 dias na África do Sul e 4 dias em Angola. Eu lembro que eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, eu chorava tanto na área de embarque que a Polícia Federal me levou para uma sala e me revistou porque achou que eu estivesse transportando drogas. Os camaradas devem ser algum traficante internacional mula, está levando algo e por isso está desesperado. Me revistaram todo. Eu entrei no avião e quando eu entrei, eu olhei aquele avião cheio. Eu tive uma crise de pânico tão grande que eu peguei a mala e saí. Liguei para um amigo, pastor lá na cidade de São Paulo, pastor Hélio Schwartz Lima, e falei: pastor Hélio, eu não estou conseguindo embarcar. Eu não estou conseguindo prosseguir. Estou com medo. Ele foi, me buscou, me levou até a sua casa, cuidou de mim e disse: vamos tentar amanhã? Eu falei: vamos tentar amanhã. Chegava no balcão da South African Airlines, tentava embarcar, eles me davam, carimbavam o meu ticket. Quando eu chegava na porta do avião, a perna congelava. Quem já teve crise de pânico sabe do que eu estou falando. Chegava ali na porta, a perna congelava, eu não conseguia dar um passo. Irmãos, por uns 4 ou 5 dias eu chegava na porta do avião, e aí minha perna congelava. Um dia Deus ministrou no meu coração. Eu fui para o aeroporto e numa salinha eles estavam realizando um culto. Eu ouvi uma canção, só fazendo um culto. E eu parei, entrei. E eu lembro que o pregador, não sei o nome, não sei de onde é, ele leu esse texto que dizia assim: todavia é preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã. Pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Ou em outras palavras, o texto quer dizer assim: caminhar ou desistir não é uma opção. Você precisa caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã. E você não pode parar sem cumprir o seu propósito. Irmãos, quando eu li esse texto, foi como que se Deus tivesse colocado, e de fato o fez, as suas mãos sobre mim. Me trouxe uma cura. Eu entrei no avião, fui para Angola. Eu lembro da sensação que eu tive quando o avião aterrissou
no aeroporto internacional de Luanda, a alegria, a paz. E Deus ministrando ao meu coração, é preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã. O Senhor preparou uma mesa, supriu as necessidades de Elias, e ele viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe. Meu irmão, eu preciso dizer algo a você. Siga em frente. Não existe outra opção. É preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã. Eu acredito de verdade que existe uma história linda para ser escrita. Tanto na sua vida, quanto na vida dessa igreja. Mas a gente só vai viver esse próximo capítulo se a gente parar de olhar para trás e se fortalecidos pelo Senhor, entendermos que é preciso caminhar hoje, amanhã, depois de amanhã. Eu, durante um tempo, lutei ainda com algumas sequelas. Precisei, obviamente, buscar tratamento, mas eu sempre abracei uma certeza depois daquilo, seja lá qual for a luta. E se eu parasse um dia para contar para você algumas lutas que eu já tive, meu irmão, você ia falar assim, eu não creio. Lutas grandes. Mas eu tomei uma decisão. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu vou caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque eu não vou morrer antes que os propósitos de Deus se cumpram na minha vida. Um grande missionário dizia, e aqui eu quero terminar: viva de tal forma e tão intensamente, que quando chegar a sua hora de partir, você olhe para trás e não tenha outra coisa a fazer, a não ser partir. Eu caminhei hoje, vou caminhar amanhã, e vou caminhar depois de amanhã.